Boa noite aos nobres vereadores, aos funcionários e a todo o público que se faz presente na 18ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura do município de Brasilândia MS. Solicito à senhora secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Termo de presença dos senhores vereadores, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, realizada aos 6 dias do mês de junho de 2022, às 18 horas. Aurinéia de Almeida Rosbach. Presente. Edson Pereira Costa. Joaquim Martos de Moraes. Presente. José Quintino de Souza. Presente. Márcia Regina do Amaral Esquio. Presente. Maria Jovelina da Silva. Presente. Nivaldo Nunes. Presente. Patrícia Costa Jardim. Presente. Selma de Souza Alcaz Silva. Presente. Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul. Havendo o número legal de Eds, declaro aberta a presente sessão. Neste instante, convido a todos para que, juntos e de pé, façamos a leitura bíblica. Livro de Salmos, capítulo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém? A ata da sessão anterior encontra-se em discussão. Coloco em votação pela ordem a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquio. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Pela aprovação. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. José Quintino de Souza. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Portanto, Fica aprovada a ata da sessão anterior. Dando continuidade, passaremos imediatamente ao expediente do dia. Com o material do Legislativo Municipal, temos a justificativa de número 11/2022 e o projeto de lei 11/2022 de autoria do vereador Nivaldo Nunes. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Justificativa 11/2022, de 6 de junho de 2022. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir o Dia dos Colecionadores, Atiradores Esportivos e Caçadores, CACs, no âmbito do município de Brasilândia, homenageando esses profissionais que exercem uma atividade que a cada dia cresce mais, não só no nosso município, mas em todo o território nacional. Quanto à escolha do dia 23 de outubro, se refere à marcante data de 23 de outubro de 2005, em que 63,94% da população brasileira, por meio de um referendo, decidiu pela liberdade da comercialização de armas e munições, sendo que o artigo 35 não entrou em vigência. Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, que tinha a seguinte redação: artigo 35. É proibida a comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para entidades previstas no artigo 6º desta lei. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do nosso projeto de lei. Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 6 dias do mês de junho de 2022, Nivaldo Nunes, vereador. Projeto de lei número 11/2022, 6 de junho de 2022. Reconhece no município de Brasilândia, Mato Grosso do Sul, o dia 23 de outubro, o Dia dos Caçadores, Atiradores, Colecionadores, Atiradores e Caçadores, CACs. O vereador Nivaldo Nunes, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais e nos termos do artigo 158, parágrafo 1º, inciso 1º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Reconhece no âmbito do município de Brasilândia, o dia 23 de outubro, o Dia dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores, CACs. Parágrafo único. O dia instituído no caput deste artigo passará a constar no calendário oficial de eventos do município de Brasilândia, Mato Grosso do Sul, e na semana fica autorizada a realização de eventos públicos municipais para divulgação e esclarecimento das atividades desempenhadas pelos CACs. Artigo 2º.
As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, aos 6 dias do mês de junho de 2022. Nivaldo Nunes, vereador. A 12. Tem a 12. Com o material do Legislativo Municipal, temos a justificativa de número 12/2022 e o projeto de lei 12/2022, de autoria dos vereadores Aurinéia de Almeida Hausbach, Nivaldo Nunes, Selma de Souza Alcoa Silva, Patrícia Costa Jardim, José Quintino de Souza e Joaquim Martos de Moraes. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Justificativa 12/2022, de 6 de junho de 2022. O presente projeto de lei tem como objetivo adequarmos a legislação municipal no que tange à outorga de escritura aos beneficiários originais, seus sucessores ou ainda os possuidores atuais. Os programas de doação de lotes aos servidores públicos municipais e aos trabalhadores rurais foram criados no ano de 2011 e vários munícipes foram contemplados com lotes urbanos nos bairros Isaac Honorato Barbosa, Juvenal Serafim Shoa e José Arara. Contudo, essa Casa de Leis é constantemente procurada por possuidores que acabaram adquirindo a posse de terrenos nesses bairros e, na grande maioria das vezes, não conseguem sequer contato com os beneficiários originais para documentarem esses lotes, ficando em situação de irregularidade perante os registros imobiliários e o poder público municipal. Essa situação gera custos com a lavratura e registro, e é ao menos 2 ou 2 escrituras, onerando os munícipes no momento em que a inflação está alta e, mesmo assim, esses mantêm o interesse em documentar seus lotes. Dessa forma, visando resolver essa situação e adequarmos esses programas de doação de lotes aos servidores públicos municipais e aos trabalhadores rurais, aos programas já existentes em todos os demais bairros doados pela municipalidade, segundo o qual basta aos possuidores apresentarem a sequência dominial de transferência de imobiliários. Não poderíamos ficar inerte a essa situação, sem promovermos uma resolução legal. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do nosso projeto de lei. Plenário Raimundo Assis Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 6 dias do mês de junho de 2022. Aurinéia de Almeida Hausbach, presidente. Nivaldo Nunes, vice-presidente. Selma de Souza Alcoa Silva, primeira secretária. Patrícia Costa Jardim, segunda secretária. José Quintino de Souza, vereador. E Joaquim Martos de Moraes, vereador. Projeto de lei número 12/2022, de 6 de junho de 2022, altera as leis que menciona e dá outras providências. Os vereadores infracinados, exercendo seus mandatos na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais e nos termos do artigo 158, parágrafo 1º, inciso 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresentam o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica alterado os artigos que menciona da Lei 2.380, de 15 de março de 2011, os quais passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. A outorga da escritura definitiva de doação poderá ocorrer a qualquer tempo, mediante interesse do beneficiário, sucessor ou cessionário. O artigo 9º. O município de Brasilândia fica autorizado a outorgar a escritura definitiva de doação ao beneficiário, sucessor ou cessionário, nos termos do artigo 7º, que somente poderão aderir a programas habitacionais, permutar o imóvel recebido em doação com a interveniência do Poder Executivo. Parágrafo único. O beneficiário, sucessor ou cessionário deverá apresentar o título de provisório ou definitivo de posse emitida pela Prefeitura do município de Brasilândia e, quando for o caso, documentos com fé pública que comprovem a regular transferência ou sucessão de direitos.
Artigo 2º. Fica alterados os artigos que menciona da Lei 2.420, de 24 de novembro de 2011, os quais passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. O lote de terreno doado deverá ser utilizado para a moradia do servidor público beneficiário, do sucessor ou cessionário. Artigo 7º. A escritura definitiva de doação poderá ser outorgada ao servidor público beneficiário ou a seus herdeiros, ao sucessor ou cessionário, independentemente de edificação, devendo ser apresentado o título de provisório ou definitivo de posse emitido pela Prefeitura do município de Brasilândia. E, quando for o caso, documentos com fé pública que comprovem a regular transferência ou sucessão de direitos. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 6 dias do mês de junho de 2022. Aurinéia de Almeida Rosbach, presidente. Nivaldo Nunes, vice-presidente. Selma de Souza Alcaz Silva, primeira secretária. Patrícia Costa Jardim, segunda secretária. José Quintino de Souza, vereador. Joaquim Martos de Moraes, vereador. Com o material do Legislativo Municipal, temos o requerimento de número 130, 131 e 132, 2022, de autoria do vereador José Quintino de Souza. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Requerimento 130, 2022. O vereador José Quintino de Souza, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Obras, para que proceda com a extensão e melhoria da iluminação pública da rua Euclides Zanardi. Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia, 6 de junho de 2022, José Quintino de Souza, vereador. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Requerimento 131 de 2022. Vereador José Quintino de Souza, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Obras, para que proceda com a extensão e melhoria da iluminação pública da rua Eusébio Borges Pedroso e rua Antônio Custódio de Melo, que ficam próximas à delegacia e ao velório municipal. Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia, Mato Grosso do Sul, 6 de junho de 2022, José Quintino de Souza, vereador. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul, requerimento 132 de 2022. Vereador José Quintino de Souza, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Obras, para que proceda com a extensão e melhoria da iluminação pública da rua Maria Bexiega Ferrari, entre a quadra D e 13 do bairro João Paulo da Silva e José Rodrigues da Silva. Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia MS, 6 de junho de 2022, José Quintino de Souza, vereador. Com o material do Legislativo Municipal, temos o requerimento de número 103, 2022, de autoria do vereador Edson Pereira Costa. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Requerimento número 133 de 2022.
Vereador Edson Pereira Costa, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 181 do Regimento Interno e com o parágrafo 2º do artigo 14 da nossa Lei Orgânica Municipal, requer a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, o encaminhamento deste ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que envie a esta Casa Legislativa a cópia do contrato, notas de empenho e pagamento com a empresa vencedora do processo licitatório para a realização da reforma da Estratégia Saúde da Família ESF2, bem como cópia do relatório de vistoria e acompanhamento do engenheiro responsável da Secretaria Municipal de Obras. Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia, 6 de junho de 2022. Edson Pereira Costa, vereador. Com o material do Legislativo Municipal, temos o requerimento de número 136/2022, de autoria das vereadoras Márcia Regina do Amaral Esquil e Maria Jovelina da Silva. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, requerimento 136/2022. Vereadoras Márcia Regina do Amaral Esquil e Maria Jovelina da Silva, exercendo seus mandatos na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 181 do Regimento Interno, requerem a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, o encaminhamento deste ao prefeito municipal, para que providencie a manutenção da cerca da pista do aeroporto municipal, bem como adeque a entrada e saída da pista, pois foi feita uma valeta que impossibilita a entrada e saída de veículos. Sugerimos um portal de madeira e uma passarela de concreto na entrada e saída da pista, para não impedir a passagem de águas pela valeta que já existe no local. Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia MS, 6 de junho de 2022. Márcia Regina do Amaral Esquil, vereadora. Maria Jovelina da Silva, vereadora. Com o material do Legislativo Municipal, temos o requerimento de número 137 e 138/2022, de autoria da vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Requerimento 137 de 2022. Vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 181 do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, o encaminhamento deste ao Executivo Municipal, para que providencie a revitalização e restauração de forma urgente do cruzeiro do município que se encontra em péssimas condições com o material se deteriorando. Sugiro, para uma preservação maior do cruzeiro, que a cruz seja confeccionada em material de mármore ou granito, que tenha um monumento de forma menor, identificando a data e a história do local. Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia, Mato Grosso do Sul, 6 de junho de 2022. Márcia Regina do Amaral Esquil, vereadora. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Requerimento 138 de 2022. Vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 181 do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, o encaminhamento deste ao prefeito municipal para que veja a possibilidade de realizar uma análise e construir de 2 a 3 redutores de velocidade na Avenida Brasil, após a rotatória que passa sobre o córrego da Aviação, de lado com os bairros Loteamento Residencial São Domingos e Conjunto Habitacional Tomás de Almeida, em direção ao trevo que entra na BR-158.
Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia MS, 6 de junho de 2022, Márcia Regina do Amaral Esquil, vereadora. Com o material do Legislativo Municipal, temos o requerimento de número 139/2022, de autoria da vereadora Patrícia Costa Jardim. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Requerimento 139/2022. Vereadora Patrícia Costa Jardim, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário, que seja encaminhado a Electro Neoenergia S.A., uma empresa do grupo Hiperdrola S.A., com sede corporativa em Campinas, São Paulo, para que sejam engendrados todos os esforços possíveis na leitura correta e precisa do consumo de energia, em razão da elevada incidência de leitura por média de consumo, mesmo em residência em que os relógios ficam expostos e disponível ao leitor. Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia MS, 6 de junho de 2022, Patrícia Costa Jardim, vereadora. Com o material do Legislativo Municipal, temos o requerimento de número 140/2022, de autoria do vereador Nivaldo Nunes. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Requerimento 140/2022. Vereador Nivaldo Nunes, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal, para que, junto à Secretaria de Obras, providencie a construção de 2 quadras de vôleibol na área de lazer Orineu Tomé. Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia, Mato Grosso do Sul, 26 de abril de 2022, Nivaldo Nunes, vereador. Com o material do Legislativo Municipal, temos o requerimento de número 141/2022, de autoria da vereadora Aurinéia de Almeida Hausbach. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Requerimento 141 de 2022. Vereadora Aurinéia de Almeida Hausbach, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente à empresa Sanesul, para que informe a esta Casa Legislativa se há a possibilidade de estar procedendo com a doação de mudas de árvores silvestres para atender uma empresa privada que está fazendo a recuperação da nascente do rio Taquarussu em nosso município. Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia MS, 6 de junho de 2022, Aurinéia de Almeida Hausbach, vereadora. Com o material do Legislativo Municipal, temos o requerimento de número 142/2022, de autoria da vereadora Selma de Souza Alquaz Silva. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul, requerimento 142 de 2022. Vereadora Selma de Souza Alquaz Silva, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário, que seja encaminhado expediente ao Ministério Público, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, e ao Conselho Tutelar, para que procedam com a averiguação de possíveis irregularidades nas instalações onde estão sendo abrigados os alunos da Escola Dilson Alves da Silva, onde, segundo informações dos pais, o local é insalubre, sem ventilação, com barulho e calor intenso.
Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia MS, 6 de junho de 2022, Selma de Souza Alcá Silva, vereadora. Em seguida, passaremos às indicações verbais. Coloco com a palavra a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquio. Solicito ao prefeito municipal uma operação tapa-buraco no acostamento de Cascalho de frente à Secretaria Municipal de Obras. Solicito ao prefeito municipal a adequação de um redutor de velocidade na rua Vicente Fernandes. Solicito ao prefeito municipal a colocação da placa com o nome do saudoso Antônio Joaquim da Silva na última rua do conjunto habitacional Tomás de Almeida. Maiores informações darei na tribuna. Vereador Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Solicito a esta casa que envie o expediente ao chefe do Poder Executivo para que peça providência nos reparos da iluminação da Praça da Pedra e também para que retire a terra em frente ao cemitério municipal. Mais explicações darei na tribuna. Neste momento, passaremos para o grande expediente, informando aos senhores vereadores que, segundo o parágrafo 3º do artigo 126 do Regimento Interno desta Casa, o tempo de cada vereador será de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquio. Ilustríssima senhora presidenta, Aurineia de Almeida Ausbach, nobres vereadores, aos amigos e amigas aqui presentes, funcionários públicos, imprensa falada, escrita, a Patrícia Cunha, a Sandra do Diário de Notícias, funcionário desta casa, boa noite. Quero registrar, como sempre, a presença da presidenta do Sinted, Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação, Maria Inês, vice-presidente Maria Aparecida, as professoras Márcia, Cidinha da Educação. Quero registrar a presença do presidente do Almanara, Samuel Teles, e aos amigos e amigas que vão nos acompanhar pelas mídias sociais, as nossas saudações. Na minha primeira indicação, colegas, estou solicitando ao prefeito municipal uma operação tapa-buraco de Cascalho, no acostamento de Cascalho, que fica de frente à Secretaria Municipal de Obras, na BR-158, sentido Brasilândia, Três Lagoas, na margem direita, que se encontra com vários buracos de tamanhos médio a mais profundo. O objetivo é prevenir acidentes, caso algum carro necessite parar de forma rápida, que pode vir a se acidentar. E a solicitação também tem o propósito de beneficiar os inúmeros munícipes que utilizam desse cruzamento para sair da BR-158 para o município ou vice-versa, do município para entrar na BR-158. Na minha segunda indicação verbal, estou solicitando ao prefeito municipal o rebaixamento, de acordo com as normas de trânsito, de um redutor de velocidade na rua Vicente Fernandes, travessa com a rua Jacira de Moraes Pedroso Hoffig, antes de chegar na Escola Estadual Adilson Alves da Silva, que se encontra muito alto, trazendo muito transtorno aos moradores e de quem utiliza da rua como passagem. A solicitação visa dar segurança a quem transita de veículo por aquela rua diariamente, principalmente os moradores daquela localidade, que tem que passar por este redutor de velocidade em específico. Porque da forma que se encontra, os carros têm que passar de lado, porque senão leva o solado do carro, ou dependendo do carro, tem que parar, de fato, parar o carro para passar bem devagarinho, para não prejudicar o carro. Tem que passar com muito cuidado. Então, a gente pede a solicitação junto ao prefeito, a avaliação daquele redutor, se tem como, né, fazer a adequação dele para beneficiar toda a população daquela região ali.
Na minha terceira indicação, estou solicitando ao prefeito municipal a adequação da lei 2782/2019, com a colocação correta do nome do homenageado, o saudoso Antônio Joaquim da Silva, nas placas do bairro Conjunto Habitacional Tomás de Almeida, na última rua, em toda a sua extensão. Travessa com as ruas Ídolo Gastaldi, Anésio Francisco Marques, João Galdino de Souza, Doutor Teixeira de Carvalho, que está indicando nas placas que a rua é a Avenida Brasil. Mas a Avenida Brasil se encontra ao lado da rua em questão. A solicitação visa fazer jus a esta pessoa ilustre, que foi o popular Joaquim Polícia, pessoa idônea, extrovertida, competente, que prestou serviços relevantes ao nosso município. E foi um dos primeiros moradores daquele bairro, homenageado pelo projeto de lei número 2782/2019, de autoria do vereador Dr. Alexandre Rodrigues Carlos, e por todos os vereadores da época, que aprovaram por unanimidade o projeto. A esposa e o filho do senhor Joaquim, na época da aprovação da lei, se sentiram honrados com a homenagem. Ainda residem no bairro e com certeza vão ficar felizes com a regularização correta do nome da rua. No meu primeiro requerimento, junto com a vereadora Jô Silva, estamos solicitando ao prefeito municipal a manutenção da cerca da pista do aeroporto municipal, bem como se adequa a entrada e a saída da pista, pois foi feito a pavimentação asfáltica, tem uma valeta que impossibilita a entrada e saída de veículos. A gente sugere um portal de madeira simples e uma passarela de concreto na entrada e saída da pista para não impedir a passagem das águas pela valeta, que já existe no local. A solicitação visa adequar a pista do aeroporto municipal para a descida segura de aeronaves de pequeno e médio porte, pois a cerca de arame necessita de manutenção e estão precisando de ajuste nos fios. Foi informada que é rotineiro averiguar animais de grande porte no local, como vacas e cavalos. A preocupação é preservar a vida de quem vai utilizar a pista. Na questão da entrada e saída da pista de pouso, hoje veículos não têm como entrar, pois com a realização da pavimentação asfáltica, como disse, foi-se construído valetas para a contenção de águas. Mas a preocupação é adequar o local caso haja necessidade de entrada de veículos como ambulância, carros funerários, entre outros. Sugerimos que se averigue a possibilidade de se construir uma passarela, preservando a valeta que é necessária e já existe no local. E onde existe uma porteira, que é a entrada, que também necessita de manutenção, se faça um portal de madeira simples, ou uma entrada mais atrativa, simples, e se revitalize a porteira. Enquanto isso não ocorre, pois sabemos que tudo depende de planejamento, que se averigue a possibilidade de realizar a roçada de forma rotineira da entrada da pista e a manutenção da porteira. No meu segundo requerimento, estou solicitando ao prefeito municipal a possibilidade de realizar uma análise e construir de 2 a 3 redutores de velocidade na Avenida Brasil, após a rotatória que passa sobre o córrego da Aviação, de lado com os bairros do loteamento residencial São Domingos e conjunto habitacional Tomás de Almeida, que vai em direção ao trevo, que entra na BR-158. Eu estive com o gabinete itinerante no local, inclusive na última rua, e a solicitação nossa visa dar segurança e proteger a vida dos munícipes, principalmente de crianças, que residem nos bairros acima citados, devido ao alto fluxo de caminhões, carretas e veículos que passam em alta velocidade pela avenida, causando grande preocupação aos pais e aos moradores dos bairros. No meu terceiro requerimento, estou solicitando ao prefeito municipal que providencie a revitalização e a restauração de forma urgente do nosso cruzeiro municipal, que se encontra em péssimas condições, com material se deteriorando pelas intempéries do tempo, sol, chuva e entre outros.
Sugerimos para uma preservação maior do cruzeiro, que identifica o marco zero do município, que a cruz seja confeccionada em material de mármore ou granito, com um monumento menor, identificando a data e a história do local. A solicitação visa salvaguardar o simbolismo, a memória e a história da cidade, pois o cruzeiro é considerado o marco inicial de Brasilândia, onde a cidade se iniciou, a posse da terra, pelos fundadores e desbravadores da época. E foi onde também se realizou a primeira missa, né? A primeira cerimônia religiosa. Então entendemos que o local é carregado de sentimentalismo, de história, e que tem que ser preservado e eternizado, pois conta de forma simbólica a origem da nossa cidade. Então, muito obrigada, senhora presidenta. Com a palavra, o vereador Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Senhora presidente, meu boa noite, nobres colegas vereadores, aos servidores da Câmara Municipal, aos que se encontram presentes, senhor Nivaldo, a Cida, a professora Cidinha, a Marcinha, a Marinês, Samuel, o outro moço ali eu não conheço. Eu solicito a essa casa que envie o expediente ao chefe do Poder Executivo para que tome providência em relação à iluminação da Praça da Pedra. Ontem teve um evento lá e a gente, às vezes, não fica nem sabendo o que está acontecendo no município, né? Mas, assim, a praça ela tem vários eventos na praça, né? É uma praça central. E tinha só um poste de iluminação lá. Então, assim, o evento que teve era um evento de laço. Quero mandar parabéns lá para o organizador da festa, né, o Paulinho lá do Manejo Rural, e toda a equipe que teve lá trabalhando, né? Então, o pessoal estava laçando no escuro, né? E aí eu ouvi muita reclamação, né? Eu, como vereadora, estava lá e o pessoal vai reclamar para a gente, né? Então, tá aqui o recado do povo. Outra reclamação também em relação à frente do cemitério, né? Pedi aí para a secretaria competente retirar tem muita terra, os caminhões passam e levam a terra, e assim, e ficou muita terra, tá muita terra em frente ao cemitério e está cobrindo o asfalto ali, né? Então, pediram aí para mim, tá lembrando, né, a secretaria desse fato, que está acontecendo isso, né? Que eles façam a limpeza lá para facilitar para o pessoal que vai lá no cemitério. Do mais, muito obrigada. Vereadora Selma de Souza Alquaz Silva. Obrigada, presidente. José Quintino de Souza. Joaquim Martos de Moraes. Obrigado. Nivaldo Nunes. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores e vereadoras, ao público aqui presente, meu boa noite. Eu só quero falar a respeito meu projeto de lei número 11, 2022. Aqui se diz do dia dos CACs, ou seja, reconhecer no município de Brasilândia o dia 23 de outubro como o dia dos colecionadores, atiradores e caçadores. Em nosso município, talvez a maioria dos senhores e das senhoras não sabe, a gente tem em torno de 50 a 60 CACs, de 50 a 60 pessoas que são colecionadores, atiradores e caçadores. Então eu entrei com esse projeto de lei e só vou dar uma explanada no que rege e o que a lei fala. Os CACs utilizam somente nas modalidades de tiro e caça e coleção
só armas legalmente adquiridas e devidamente registradas no sistema vinculado ao Exército Brasileiro, que é o SINARME. E tem o SIGMA também, que é o banco de dados responsável por manter atualizado o cadastro das armas registradas no Exército Brasileiro, onde são oferecidos os serviços de autorização de compra, emissão de registro de armas de fogo e guia de trânsito do Exército. Todo CAC, ou seja, todo colecionador, atirador e colecionador, ele possui um registro chamado CR, que é o Certificado de Registro. E todos os CACs, eles são pessoas idôneas. Ou seja, para eles conseguir esse documento, eles têm que ter uma conduta ilibada. Pois, para conseguir o registro dessas armas, eles têm que ter bons antecedentes criminais, residência fixa, renda comprovada e ser maior de idade, ou seja, ter mais de 25 anos para poder comprar uma arma de fogo. As pessoas maiores de 18 e menores de 25, eles podem até fazer o uso da arma, mas não conseguem comprar, tem que ser maior de 25 anos. Lá no artigo 6º da Lei 10.823 de 2003, diz o seguinte, o artigo 6º, é proibido o porte de armas de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria. Lá no inciso 10, que vai falar a respeito do CAC, no inciso 10, diz o seguinte, para os integrantes das entidades de desporto, ou seja, os CACs, legalmente constituído, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo na forma regulamentada desta lei. Então, o projeto de lei, ele é legalmente, aqui a gente não está dando porte, dando posse, aqui a gente só está reconhecendo o dia do CAC Brasilândia. Isso fica a cargo da Polícia Federal e do Exército Brasileiro. Então, esse projeto de lei meu, eu quero deixar bem claro. Não estou legalizando, nós não vamos legalizar a arma aqui, não compete a nós. É só para reconhecer o dia 23 de outubro como o dia dos colecionadores, atiradores e caçadores de Brasilândia. E eu conto com a colaboração e conto com o voto de vocês para aprovarem esse projeto de lei. Meu muito obrigado. Terminados os oradores, passaremos imediatamente à ordem do dia, informando aos senhores vereadores que o tempo de discussão para o projeto de lei de número 8 e 7/2022 e para os requerimentos de número 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 142, 2022, será de 5 minutos. Em discussão pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Nobres colegas, quero comentar aqui o requerimento 142 da vereadora Selma Quaz. Entendo, vereadora, que está realizando o seu papel de fiscalizar, está correta, tá? Mas temos, assim, o meu entender, que tem que ter muito cuidado com a forma e a conduta que conduzimos os nossos trabalhos de fiscalização. Se o local não está condizente, o que se pode fazer para se adequar? O que podemos fazer para contribuir? Porque o que a gente tem que focar lá na frente é uma escola, né, tão sonhada, que os professores e alunos do nosso município vêm solicitando há muito tempo. Então, o que a gente pode contribuir como parlamentar para que isso venha acontecer, essa realidade no município, que se tenha, sim, uma escola?
Que eu saiba, o Ministério Público está acompanhando de perto aquela obra. Lá eles já estão adequados pelo Corpo de Bombeiro, já tem alvará do município, está regulamentado. Não fui visitar ainda, vou. Eu até vi numa das suas falas pedindo aqui na tribuna para que a gente fosse visitar. Vou lá, estou faltando. Vou ver se eu consigo ir essa semana. Conversar com a diretora, com os professores, me colocar à disposição deles, o que a gente pode fazer. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Nós temos a SAFE, Henrique Mendonça Quintino, que não está adequada também. Ali está em obras, tem criança pequena, né, pequenininhas, que estão estudando ali de forma irregular. Eu ainda não fui fazer uma visita lá, vou fazer um requerimento, inclusive, para fazer uma visita lá, para saber o que está acontecendo, porque nós tivemos 2 anos realmente com Covid, né, o nosso município podia ter se preparado também, né? Agora, quanto ao Estado, vi numa das conversas, por que não se preparou durante, porque tudo que a gente pede para o Estado é via licitação, é moroso e é muito difícil de se ganhar, gente. Não consegue ganhar assim facilmente, não. Esse pedido não foi só meu, esse pedido foi do prefeito municipal, esse pedido foi da Câmara Municipal, do governo presente, que todos fizeram a mesma solicitação. E aquela escola está numa calamidade pública. Os pais têm que ir lá visitar, têm que ir lá olhar os banheiros, olhar a estrutura da escola que está caindo. A fiação é de muito tempo atrás, não comporta mais a modernidade. Então, a gente tem que se colocar à disposição da população ali, da escola, e de como resolver, o que ajudar, entendeu? Só isso. É um posicionamento meu e vou fazer a visita lá, vou me conversar com a diretora, com os professores, para mim ficar ciente de tudo que está acontecendo, mas assim, me sinto mais ou menos tranquila. Por quê? Porque ninguém consegue uma transferência sem estar regulamentado, sem estar se adequando. Da última vez que eu conversei com o professor, eu perguntei, e as salas? Eles falaram, a sala de aula lá é maior do que a sala lá na escola. O único problema que eles estavam com medo, mas eles tinham que se readaptar, que não tinha um teto, um tampão na sala. Mas que eles estavam se readaptando. Talvez ia fazer rodízio de crianças, para não dar essa superlotação e não ter nenhuma dificuldade de aprendizado. Mas, assim, o que eu vejo? É todo mundo querendo resolver. Todo mundo querendo ter uma escola nova, reformada no município, que vai beneficiar todos os alunos, toda a escola, todos os professores. Só isso, senhora presidente. Vereador Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Obrigada, presidente. Selma de Souza Alquá Silva. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas e a todos que aqui estão presentes. A imprensa falada, escrita. E a todos que vão nos assistir amanhã, bom dia. Meu requerimento 142 se deve a alguns pais que me procuraram e alguns alunos também, com alguns vídeos também que me procuraram para reclamar da situação que está acontecendo no clube tradicional, onde que está hoje localizada a escola Dilson Alves da Silva. As reclamações das mães e de alguns alunos é o seguinte: não conseguem ouvir os professores na hora da explicação, de tanto gritarias, né, de outras salas, de alguns conversas de outras salas, atrapalha a explicação do professor. O professor não consegue, os alunos passar para os alunos que eles compreendam o que estão falando. E alguns alunos também me disseram o seguinte, que o calor lá é intenso, que não tem ventilação, que o lugar, alguns alunos também não saem para fazer educação física porque não tem local apropriado e recebem a merenda dentro das salas de aula, por não ter um espaço físico
para colocarem essas crianças e adolescentes. Uso sua fala aqui hoje, nobre vereador. Estou aqui para representar o povo. Acato sua posição, que a senhora também é vereadora, então a senhora tem o direito de achar, como a senhora falou, colocar a sua colocação. E eu tenho o direito de ouvir os pais e colocarem aqui também na tribuna. Pedi ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar e o Conselho Municipal da Criança e Adolescente que averigue a situação. Se há alguma irregularidade, foi como eu disse. Estamos aqui, sim, para ver o que pode ser feito. Eu estou preocupada, juntamente com os pais e alguns alunos, que é igual eles disseram, ficaram 2 anos sem aula. Por que não foi providenciado antes essa reforma? Né? Solicitei da Secretaria de Estado também o porquê no clube tradicional e não porque não entrou com uma articulação com o executivo para ver um lugar mais adequado. Houve essa procura? É o que eu queria saber. Só isso. Tá? Eu só queria saber o porquê que foi alocado o clube tradicional. Será que em conversa com o executivo, junto, chamar os vereadores, chamar o secretário de educação do município, pensando no bem-estar das crianças e dos adolescentes, uma articulação entre a Secretaria do Estado, Secretaria Municipal, Prefeito, a gente não poderia estar, então, oferecendo o que a senhora acabou de me dizer aqui? Né? Segundo fui informado ao secretário do município que ele não foi procurado para resolver tal situação. Aí eu perguntei quem que era o dono do clube, já tenho uma resposta. Perguntei por quanto foi locado o clube tradicional e por quanto tempo foi locado. E agora, tá? Estou querendo saber como que está a situação da escola. Onde está o erro? Onde está mal direcionado? Só estou querendo saber. Fiz parte de um conselho tutelar. A minha vida foi fiscalizar e preservar os direitos garantidos que eles têm no Estatuto da Criança e Adolescente. E continuo como vereadora querendo saber. Então, meu primeiro requerimento, quando foi feito lá atrás, foi perguntando: por que o clube tradicional? Por quanto está sendo locado? E por quanto tempo? Até agora não chegou nas minhas mãos a resposta. E hoje eu quero saber se lá é um local que está dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, que oferece os direitos garantidos da criança e adolescente. Estou dentro do meu trabalho, é um dinheiro público, são filhos de mães que estão também insatisfeitos, não vejo aonde aqui que eu preciso tomar um cuidado. Mas eu estou aqui hoje para saber sobre esse barulho, se realmente o local é insalubre, se o Conselho Tutelar, junto com o Ministério Público, CMDCA, vai realmente constatar que essas crianças estão com os direitos violados. Só isso que eu quero saber. Só isso. Aí, vamos aguardar a Secretaria do Estado responder meu requerimento. Muito obrigada. Com a palavra o vereador José Quintino de Souza. Boa noite, presidente, Aulinéia de Almeida Rosbach, aos colegas vereadores e ao público que se encontra presente aqui nesta sessão de hoje. Boa noite a todos. Eu estou aqui só em defesa do meu requerimento, o requerimento número 130, qual eu peço que proceda com a extensão da rede de iluminação pública na rua Euclides Zanardi, ali da Coab. E também o requerimento 131, que proceda com o prolongamento
da iluminação e a melhoria na rua Eusébio Borges Pedroso e Antônio Custódio, que ficam ali nas proximidades do velório municipal. É de percepção a todos que ali visitam, né, quando está tendo algum velório naquele local, e dá para perceber que ali tem uma escuridão e há uma necessidade do ampliamento dessa benfeitoria da luz, da extensão da energia, que hoje cabe à Secretaria de Obras do município. E também que proceda com o prolongamento e a melhoria da iluminação pública na divisão. Não quer dizer que não tem iluminação, mas que falta algum pedaço para concluir lá na rua da Dona Maria Bachiega Ferrari, entre a quadra D e 13, com o bairro João Paulo da Silva e o bairro José Rodrigues da Silva. Então eu peço que o Executivo Municipal, juntamente com o secretário competente, o senhor Fagner, que dê uma atenção nesses requerimentos também, assim como todos, né, para poder fazer a melhoria da iluminação pública desses locais. Sem mais, para o momento, obrigado. Terminadas as discussões, passaremos imediatamente às votações. Temos em votação o único projeto de lei de número 8, de autoria do Executivo Municipal. Em votação pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. José Quintino de Souza. Favorável. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei de número 8/2022. Temos em segunda votação o projeto de lei de número 7/2022, de autoria da vereadora Aurinéia de Almeida Hausbach. Em votação pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. José Quintino de Souza. Favorável. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei de número 7/2022. Temos em votação o requerimento de número 130/2022, de autoria do vereador José Quintino de Souza. Em votação pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. José Quintino de Souza. Favorável. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 130/2022. Temos em votação o requerimento de número 131/2022, de autoria do vereador José Quintino de Souza. Em votação pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. José Quintino de Souza. Favorável. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 131/2022. Temos em votação o requerimento de número 132/2022, de autoria do vereador José Quintino de Souza. Em votação pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. José Quintino de Souza. Favorável. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 132/2022. Temos em votação o requerimento de número 133/2022, de autoria do vereador Edson Pereira Costa. Em votação pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. José Quintino de Souza. Favorável. Joaquim Martos de Moraes. Favorável.
Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 133/2022. Temos em votação o requerimento de número 136/2022, de autoria das vereadoras Márcia Regina do Amaral Esquil e Maria Jovelina da Silva. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. José Quintino de Souza. Favorável. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 136/2022. Temos em votação o requerimento de número 137/2022, de autoria da vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. José Quintino de Souza. Pela aprovação. Joaquim Martos de Moraes. Pela aprovação. Desculpa. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 137/2022. Temos em votação o requerimento de número 138/2022, de autoria da vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. José Quintino de Souza. Pela aprovação. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 138/2022. Temos em votação o requerimento de número 139/2022, de autoria da vereadora Patrícia Costa Jardim. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. José Quintino de Souza. Pela aprovação. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 139/2022. Temos em votação o requerimento de número 140/2022, de autoria do vereador Nivaldo Nunes. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. José Quintino de Souza. Pela aprovação. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 140/2022. Temos em votação o requerimento de número 141/2022, de autoria da vereadora Aurinéia de Almeida Hausbach. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. José Quintino de Souza. Pela aprovação. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 141/2022. Temos em votação o requerimento de número 142/2022, de autoria da vereadora Selma de Souza Alquaz Silva. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. José Quintino de Souza. Pela aprovação. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 142/2022. Terminadas as matérias em pauta, convido para fazer uso da explicação pessoal, lembrando que, de acordo com o artigo 132 e 133 do nosso regimento interno, essa fase é destinada a manifestações de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício de seu mandato, não podendo o orador desviar de suas finalidades, nem ser aparteado. Lembrando que o tempo de cada vereador será de 3 minutos. Pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Colegas vereadores, quero agradecer pela aprovação dos meus requerimentos. Quero aqui parabenizar o Eduardo, popular Maçã,
e toda a equipe do DETRAN do nosso município pelo empenho e serviços prestados na adesão do programa Pátio Zero do Governo do Estado, que, atendendo uma indicação minha e do vereador Quinca, na época, e somando com a dedicação, responsabilidade e compromisso com o trabalho, limpou o pátio do DETRAN da nossa cidade, levando todos os veículos, motos, que estavam aí há muito tempo, embora. Foi para Campo Grande, DETRAN. Esse trabalho e ação contribuiu muito com a saúde pública do nosso município. Porque ali a gente sempre, inclusive nas nossas indicações, tinha focos de insetos, pernilongo e animais peçonhentos. Foi por isso da nossa indicação na época, né, vereador Quinca? E graças a Deus foi atendido, o trabalho foi realizado. Então quero parabenizar o Eduardo e toda a equipe ali do DETRAN e parabenizar também o DETRAN do Governo do Estado, né, por esse programa, Pátio Zero. Quero parabenizar a Nathalie no dia de hoje, que realizou a segunda ação do programa Integração Câmara Cidadã. Quero parabenizar a vereadora Neia, autora do projeto, e que organizou o evento. Parabenizar todos os vereadores, os palestrantes, o Nivaldo, o Quintino, a Regiane, o Jorge, a Neia, que também palestrou no período da tarde. Quero agradecer a presença dos professores, da coordenadora, de todos os alunos, que são os verdadeiros protagonistas desses eventos, né? Parabenizar os funcionários da casa, que contribuíram para que a ação se realizasse, e o Tiago, que ficou nos bastidores. Obrigada, Tiago. Quanto à fala da vereadora Selma, eu, logo de início, com todo o respeito à vereadora, ao trabalho dela, cada um faz o seu trabalho, eu vi um barulho, vou usar a sua fala, um barulho bem antes, né, que foi, se ouviu uns pais, foram lá no local, fez vídeo, foi para as mídias sociais, só que naquele momento eu entendi da seguinte forma: como avó de uma aluna da escola Dilson Alves da Silva, que o local estava se adaptando ainda para receber esses alunos. Aí vi nas mídias sociais briga em grupo, ataques à escola, aos professores, aos diretores. Então, assim, eu entendo que não é por aí a conduta. Entendo o trabalho de fiscalização, entendo que teria sim que ter levado os pais e falado para esse pai: olha, está em fase de adaptação. Vamos ver como que vai funcionar. Se não ficar adequado, se não passar pelo corpo de bombeiros, se não tiver alvará de funcionamento, se não tiver o alvará de tudo que é necessário, aí sim nós vamos tomar atitude. Mas no momento a gente tem que esperar acontecer a adaptação do local. Foi isso que eu vi. Porque eu ainda acredito que o nosso município merece ganhar uma reforma nova da Escola Estadual Dilson Alves da Silva, que se encontra caindo. As fiações são muito antigas, os banheiros horríveis. Eu peço para os pais ir lá visitar a escola, entendeu? Eu acho assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? E ganhar uma escola é muito difícil. Fiquei sabendo até que teve ligação do governo do estado para o prefeito municipal, para se atentar à situação. Então, assim, eu coloco, já pensou se a gente perdesse a reforma de uma escola estadual aqui, que foi tão difícil de conseguir? Eu, assim, não fui lá ainda, vou lá visitar, vou pegar o orçamento, vou conversar com a diretora, com os professores. Eu também estou ouvindo os pais e os alunos. Inclusive, perguntei para minha neta: e aí, como que está o novo local? Estou adorando. Parte dos alunos está adorando. Então, assim, é uma coisa da gente averiguar de fato, né? A gente tem que ouvir sempre os dois lados. Ouvir os professores, ouvir os diretores, porque acredito que vereadora, só mais um minuto. O diretor daquela localidade, os professores, eles estão tentando trabalhar para que tenha o maior impacto na aprendizagem da criança. E qualquer lugar que eles for, não vai ser a escola que eles estavam estudando. Foi igual eu falei. Perguntei da sala de aula, é maior do que a outra.
Ah, não tem o tampão. Então vamos se adequar. Coloca o tampão. Ah, não tá ruim o ar. Colocar ar-condicionado. A escola tem ar-condicionado. Ah, não tem dinheiro. Vamos tentar ajudar a escola, colocar os ar, se ela não tiver o dinheiro para colocar. Eu acho que é por aí a minha conduta, tá? Estou colocando a minha conduta. E tem que se tomar muito cuidado quando se fala em valor. A senhora já falou nessa tribuna que o aluguel mensal era 50 mil reais. Isso é uma inverdade. Então, assim, vou procurar também saber e vou trazer tudo aqui na Câmara e a gente vai se conversando. E o debate é isso. A gente tem que achar a melhor solução para que a gente consiga ganhar uma reforma aqui na Escola Estadual Adilson Alves da Silva. Obrigada. Vereador Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Obrigada, presidente. Selma de Souza Alquaz Silva. Na minha fala final, quero agradecer hoje aqui o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, o presidente Cassiano, o vice-presidente Sargento Rodrigues, Coronel Gil Alexandre, Coronel Paulo, Coronel Marcos Paulo, que estiveram, né, sendo homenageados naquela Câmara, com o título Três Lagoense. A convite do Coronel Gil Alexandre, estive na sexta-feira, e foi uma cerimônia bonita, harmoniosa. Então, agradeço a eles, né, pelo convite, pela receptividade. O presidente Cassiano pediu para mim trazer a vocês um abraço, que as portas estão abertas também lá na Câmara de Vereadores de Três Lagoas, para fazer uma visita, para conversar, um bate-papo bacana com eles. A minha posição continua a mesma. Segundo fui informada, por isso que eu pedi em requerimento da Secretaria do Estado, para me ter a certeza. Eu averiguei em documentos. Tive conversa com os pais e com alunos. Da mesma forma que a senhora está buscando informações, eu também estou. Cada um vai no caminho que está achar melhor e para chegar no mesmo objetivo, que aquelas crianças tenham um espaço físico bom e agradável. Não estou aqui para dizer e afirmar nada, a não ser se estiver em documento. A minha fala foi muito bem dita. Se houve, segundo informações, eu quero ter a certeza documentada. Se lá está 1000 maravilhas assim, ótimo. Se não tiver, vai ter que adequar. Se não tem dinheiro para pôr ar-condicionado, tivesse visto isso antes. Eu não estou aqui dizendo que tem que perder a reforma da Adilson Alves. Só acho muito engraçado ser no ano de 2022 ter dado certo. Né? Então, eu estou aqui para saber, e o meu requerimento está feito, e eu vou encaminhar, e eu quero saber a resposta. Conforme também estarei trazendo aqui, e se estiver tudo ok, ótimo. Só que enquanto estiver pai me pedindo, querendo saber dos andamentos lá dentro, eu vou fazer. E ótimo que se esteja tudo bem. E se não esteja, igual eu falei, vai ter que se adequar. Que maravilha ter uma escola hoje, dentro de Brasilândia, nova, com fiações novas. Triste saber que foi só depois de 2 anos de uma pandemia. Só deu certo em 2022. Meu muito obrigado. Vereador José Quintino de Souza. Nas minhas considerações finais, eu queria comentar aqui uma festividade que teve aqui hoje, o 2º encontro do projeto da integração Cama Cidadã. Parabenizar a
presidente desta casa, a autora desse projeto, mais uma vez, e dizer que hoje aqui, no período matutino e no período vespertino, com a presença dos alunos da 7ª série, da Escola Municipal Antônio Henrique Filho, né? Com a presença de vários vereadores, agradecer a presença dos alunos, a liberação dos alunos pelo diretor e o acompanhamento dos professores que estiveram aqui, onde foi comentado a respeito de uma data comemorativa, 5 de junho, onde se comemora o Dia do Meio Ambiente. Então aqui hoje foram falados sobre o meio ambiente. Até eu me atrevi de ser palestrante. Obrigado pelo convite, presidente. E pedir, assim, para que todos os vereadores, né, da próxima vez compareçam, né, Márcia? E a gente, o pouquinho que a gente sabe, contribuir com os alunos, né, dividir alguma experiência. Então, dizer que para mim hoje foi um dia bastante proveitoso, né? No período da manhã e no período da tarde, as crianças ouviram com atenção, e ainda mais quando a gente estava defendendo uma causa tão justa, que é a defesa do meio ambiente. Falamos muito sobre aqui a reserva cisalpina, falamos sobre a sobra, né, sobre a reciclagem, reforçando sempre para que a população contribua cada vez mais, reciclando e colaborando com os trabalhadores ali da sobra. Eu também queria aqui agradecer e parabenizar pelo primeiro evento, Jefinho, você que fez parte lá dessa festa, sobre o primeiro torneio no Cavalete, na praça pública. Foi a primeira vez, o primeiro evento, e segundo a vereadora Jô, que esteve presente, e também o comentário de muitas pessoas, que foi realmente um sucesso. E com certeza parabenizar o Paulo do Manejo Rural, né? Ele ainda conversou comigo na sexta-feira e falou desse evento que já tinha apreciado em outros momentos, em outros municípios, mas que ontem foi o primeiro e foi um sucesso. Parabéns aos organizadores. O Jefinho estava lá como locutor. Parabéns, Jefinho. Menino autêntico, que gosta da fala e gosta de estar participando com o público. Eu também queria aqui falar da minha alegria, que foi na sexta-feira, fizemos uma reunião no reassentamento Almanara, o presidente Samuel, acho que estava ali até agora, mas saiu, e foi uma reunião bastante proveitosa, uma reunião bacana, onde nós discutimos sobre as emendas impositivas. E deixar aqui também a minha fala que estenda aos outros presidentes das associações da Pedra Bonita, do Santana, do Santa Emília, do Esperança, do Mutum, que assim que eles quiserem fazer, tiver uma conversa com a Câmara Municipal, com a minha presença, pode contar que estou sempre à disposição. Agradecer pela aprovação dos meus projetos, meus requerimentos nessa noite de hoje. Desejar a todos uma semana abençoada, ao público e a todos os vereadores e aqueles que se encontram aqui nesta sessão de hoje. Obrigado, Tiago, também aos funcionários dessa casa, pela colaboração nas festividades de hoje. A Patrícia Cunha também aqui. Muito obrigado e tenha a todos uma boa noite. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Senhora Presidenta, caros colegas vereadores, município presente, meu boa noite. Só para fazer a consideração final, eu gostaria só de estar,
que comentando que a vereadora Márcia já comentou, né? Que é sobre o Detran. O Detran, a gente ficou nessa tribuna aqui, eu acho que aí, acho não, tenho certeza, 12 anos, lutando, né? Porque a gente ia lá, tinha reclamação, que no Detran tinha de tudo, até cobras achava lá, né? Então, assim, moradia de gatos, enfim. Então, hoje, né, a gente tem, sim, a gente fica bem contente, né? E realmente, o vereador, foi de grande valia mesmo. Por quê? Era um lugar que era debatido nessa tribuna quase toda a sessão. Eu acho que a vereadora Néia, né, Major, né? Nós aqui, toda a sessão, a gente batia no Detran. Por quê? Era muito difícil aquilo lá. Aí um dia aconteceu, a gente está aí sendo, né, agraciado aí hoje, né, que foi limpado aquele pátio ali. E tem uma promessa aí que eu acho que nós vamos ter um Detran novo, né? Vamos ver. Que também aquele ali, aquele prédio lá tá detorizado, né? Tá ruim. Mas, viu, vereadora Márcia? A gente fica muito contente, né? Quando a gente, né, faz um pedido, que nós saímos daqui, fomos em Campo Grande, fizemos aquele pedido, né? Verbalmente, então a gente hoje está aí, né? É só alegria da gente passar, porque a gente sabe que ali tinha de tudo. Então hoje, né, tem um pátio limpo e ver se nós, né, com a ajuda de todos pedindo para que esse pátio continue, né, sendo limpo, zelado. Mas então tá aí. A gente tem que, assim, agradecer também aos trabalhadores, né, que lá prestaram bastante serviço, como o Eduardo. O Eduardo é conhecido como maçã para nós. Aí tem o assistente dele, né, que é a Josiane, né, e o Júlio César. Então, assim, e tem mais a outra que ajuda, enfim. Hoje a gente fica contente. E eu quero dar os parabéns a eles também, porque eles batalharam, lutaram e chegaram onde que a gente tanto esperava. Então tá aqui um parabéns a todos, né? E todos, o governador, que deu força, fez esse programa. E eu acho que isso vai ser beneficiado e é muitos municípios, né, vereador? Então tá aí. É que nem diz, eu falo, né, sempre aqui, é de grande valia mesmo uma coisa dessa. Porque é mais uma área que a gente sabe que vai ser, para nós, para a saúde. Vai ser muito bom, para a saúde. Então tá aí. E o mais, minha presidente, muito obrigado. E que Deus possa, né, estar junto conosco na processão e todos os dias de nossa vida. Eu só gostaria de falar só uma coisa, ô presidente, eu acho que está passando, né, o tempo. A respeito do seu requerimento, ali também eu acho que vossa pessoa pediu, pouco tempo, respeito do córrego da aviação. Ali hoje está, olha, a pessoa que não sabe, ali vai acontecer um acidente. Eu passei por lá hoje, está um perigo danado. Então, quer dizer, se for possível, né, que a secretaria competente pudesse passar lá e dar uma olhada aqui para ver o que está acontecendo. Porque ali está um buraco e a hora que você faz o trevo, você já dá de cara com ele. Então pode acontecer um acidente ali. E o mais, né, meu presidente, muito obrigado. Vereador Nivaldo Nunes. Nas minhas considerações finais, eu quero comentar a respeito de uma ocorrência infelizmente, de uma ocorrência na data de ontem, de um suicídio tentado. E eu venho aqui usar essa tribuna para pedir ao Tenente Quijada, se for possível, ao Coronel Paulo, comandante do 2º Batalhão, ou até mesmo o Coronel Gil Alexandre, para que faça uma nota de elogio
ao cabo PM Diego, que era o radiooperador de ontem, ao comandante de viatura, o cabo PM Júnior, e ao motorista da viatura, o cabo PM Palharini. Porque pela intervenção deles, graças a Deus, mostrando brilhantismo e profissionalismo, eles tiveram providencial socorro e salvamento a um jovem. É desses profissionais, desses quilates, desse alto grau, que a gente precisa e conta aqui em Brasilândia. Então eu peço a esses oficiais que faça um elogio a esta guarnição, porque foi com a interferência deles e a bênção de Deus que ontem foi salva uma vida. Quero também agradecer ao socorrista da ambulância do hospital Júlio César Paulino Maia, que estiveram no local e que também desempenharam com brilhantismo e alto profissionalismo na referida ocorrência, fazendo o salvamento e deslocando a vítima até o hospital. Rogo a Deus para que conserve esse espírito de trabalho, espírito de grandeza, para que venha a termos tranquilidade e que a vida tem que seguir, né? A gente fica muito contente porque eu passei por ali muitos anos da minha vida e deparei com várias situações. Quando você chega e depara com uma situação dessa, a gente, como profissional, depois de tudo resolvido e 100% dentro da normalidade, a gente se sente um super-herói. E esses 3 policiais, Cabo Diego, Cabo Júnior e Cabo Palharini, ontem eles fizeram esse serviço desses super-heróis. Deixo aqui meu abraço e recebam a minha continência. No momento é só, agradeço. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Minhas falas finais, eu queria aproveitar o dia de hoje, homenagear também, parabenizar essa casa pelo trabalho feito, vereadora Aurineia. Elogiar, tem dado certo, isso é muito bom, e a tendência aqui é que seja cada vez melhor, né? E uma data muito importante, o Dia do Meio Ambiente. Esse ano, o tema do meio ambiente foi uma só terra. Realmente, nós não temos outro planeta. O que nós temos é esse aqui, a gente precisa valorizar e precisa preservar. E as ações têm que ser mais do que urgente, porque a gente já está vivendo o impacto de uma terra 1 grau mais quente. Desde 92, desde 72, há 50 anos, a ONU vem discutindo a questão do meio ambiente e alertando para a necessidade de se frear a economia, ou pelo menos buscar meios de fazê-lo sem tanta intervenção no meio ambiente. As últimas reuniões, elas vêm com a ousadia de querer que a coisa alcance no máximo 1,5 grau, porque 1 grau nós já passamos. Nós já aquecemos o planeta Terra em 1 grau. E aí a gente vê regiões de seca, estiagens mais extensas, como aqui no Centro-Oeste nós estamos vivendo, chuvas intensas em regiões litorâneas, como a gente viu, Bahia no começo do ano, alguns meses atrás, Recife, que mal tinha acabado de sair de um deslizamento de terra, pegou outro, com mais de 100 pessoas mortas. Isso sem contar no impacto para as pessoas mais pobres, mais humildes, porque estas não terão recursos para comprar alimentos ao preço que será necessário produzir. E eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, que o ano passado a gente falou tanto disso por conta da taxa do lixo, né? Infelizmente mais um imposto, mas também uma tentativa de toda a comunidade voltada para o meio ambiente, e não só no Brasil, mas no mundo, de fazer alguma coisa para reverter o impacto ambiental. Então a gente está aí falando de novo, que bom que veio os estudantes, porque estes são e serão aqueles que vão propagar as ações
que vão propagar as necessidades de intervenção humana. E a gente pode começar por meios simples, como, por exemplo, a reciclagem. A gente precisa ainda bater em cima disso, recolher esse material de forma seletiva, melhorar ainda mais esse serviço de coleta, né, de serviço que hoje é um serviço de limpeza, mas a gente pode agregar isso, um serviço social, um serviço de saúde, pelo impacto que ele causa à economia, ao meio ambiente, às pessoas, à saúde das pessoas. Eu agradeço a todos, muito obrigada e boa noite, até a próxima. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, a todo o público e a todos que vai nos acompanhar pelas redes sociais. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer, né, a nossa Casa de Leis hoje, aos colegas vereadores que aí contribuíram e participaram da segunda ação da integração Câmara e Cidadã. E foi muito importante esse momento aqui hoje, como o seu Quintino disse, a gente conseguir falar, né, transmitir para as crianças e sensibilizar eles da importância que amanhã eles vão estar adultos e eles vão tomar decisão por nós. Eu cheguei a falar para eles, Patrícia, que um dia eles vão ser vereadores, vão ser prefeitos, e vão ser médicos e professores e vão cuidar da gente, né? E é muito importante falar sobre isso. E quando você pergunta para eles, vocês já ouviram falar que vai acabar a água? Todos já ouviram falar que vai acabar a água. E isso dá uma sensação ruim, e eles disseram que sim, né? Eu acredito em uma geração mais consciente, sim, em relação ao nosso futuro, ao nosso planeta. E nós precisamos de ações no dia a dia, de ações simples, e foi isso que foi falado para eles de forma simples, usando imagens, né? O vereador Quintino palestrou, vereador Nivaldo, obrigada, a Selma esteve presente, a vereadora Márcia também, e eu convido a todos os vereadores para que, né, esteja presente quando puder, se precisar, quiser palestrar, né, combina certinho com a nossa coordenadora Nathalie. Então aqui, só a minha gratidão, e eu acredito muito nesse projeto, só que ele não vai caminhar sozinho, né? Eu preciso de vocês, eu preciso de uma equipe, quero agradecer ao Tiago, a Patrícia, a coordenadora Nathalie, a disponibilidade do diretor William, em estar disponibilizando as crianças, os professores, a confiança, né, de abrir os portões da escola e deixar que eles venham até aqui. Isso é muito importante. E eu espero que até dezembro nós tenhamos aí várias ações, né, pensando em vários temas que a gente precisa falar para essas crianças, para esses adolescentes. Eu quero aqui também agradecer a Regiane da Sobra, uma profissional, uma trabalhadora lá da Sobra, que esteve presente, e foi bem interessante. Ela fez um pedido para os jovens, para as crianças, que ajudem a fazer a separação em casa, que isso ajuda na vida deles, no salário, na renda da família deles. Isso foi muito importante. Eu acredito que aquelas crianças saíram hoje aqui, né, com uma sementinha plantada, e é esse nosso objetivo, né, e levando de pouquinho em pouquinho, eu acredito que a gente avança, né? Então eu quero aqui novamente agradecer. Quero agradecer a aprovação do meu requerimento, que foi justamente o dia de hoje. Eu fiz aí, estou pedindo que a Sanesul doe mudas para um projeto. Ele é para uma empresa privada, mas ele tem a finalidade da recuperação da nascente do Taquaruçu, que nasce dentro dessa fazenda. E o rio Taquaruçu é um rio do nosso município. Então, assim, são ações, né, que hoje é uma causa assim, urgente, recuperar as nascentes, né? A gente já viu aí na televisão, né, nos jornais, o quanto é significante, o quanto é importante você fazer a recuperação. E isso é de longo prazo, né? A gente começa hoje para que o futuro, nossas crianças possam colher, né, resultados. Eu quero aqui, brevemente, rapidinho, vereadora Márcia, só colocar aqui um questionamento em relação ao seu requerimento de número 137, que pede a revitalização ali do Cruzeiro, né? É isso. Em outro momento, eu acredito que algum vereador já fez isso aqui na Casa de Leis. E é importante a gente entender que isso é pertencente à Igreja Católica.
Eu acho que hoje, dentro da legalidade, não tem nem amparo para que o município possa fazer alguma coisa ali. Né? A gente precisa ver, de fato, isso, para que a gente não... Né, às vezes a gente traz aqui uma solicitação, um requerimento, todos os colegas aprovam, só que daí não é de responsabilidade do município, né? E sim da Igreja Católica. E dá para a gente também, se é de fato da Igreja Católica e não do município, dá para a gente chegar, tentar, né, juntamente com a igreja, né, o padre, existe algo que possa ser feito? O local onde está ali é do município, mas o cruzeiro em si é da Igreja Católica, né? Então a gente pensar nisso. Agradeço aqui a presença de todos e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Eu gostaria de convidar todos os senhores, vereadores, população e representantes de classe para estarem participando da audiência pública no dia 13 de junho, às 8 horas MS, sobre a Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2023, objeto do projeto de lei número 7/2022, que se encontra em tramitação nesta casa. Não havendo mais nada a tratar, informamos a toda a população que a nossa próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 13 de junho de 2022, às 8 horas, ou antes, caso algum fato extraordinário a justifique. Sendo assim, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a proteção divina e que Deus abençoe a todos.